Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. E hoje vamos estar a ver Jeremias, capítulo 13. Mas antes que nada, vamos fazer uma pequena oração pelo Espírito Santo, que venha nos dar direção, que venha falar com o coração de cada um de nós aqui presente, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento entramos na Tua presença para que seja o Teu Santo Espírito a nos orientar, a fortificar, Pai. E que principalmente não me deixe falar nada que não agrada ao Senhor, mas sim que seja o Senhor a me usar como instrumento para salvar almas, para levantar vidas que estão caídas, meu Pai. Em nome de nosso Jesus Cristo eu te peço que ninguém saia daqui sem salvação. Que assim seja. Amém. Então, Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 15 até o versículo 17, fala assim: Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargadamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Aqui, quem está a falar para esse povo, para levar esse povo ao arrependimento, é o profeta Jeremias. Ele aqui clama ao povo para voltar outra vez ao Senhor, para voltar outra vez à obediência à palavra de Deus. Porque nós temos que entender que o nosso Deus é misericordioso. Ele dá muitas oportunidades. Ele nos faz reconhecer o que está mal. Ele colocou uma consciência dentro de nós para nós entendermos quando algo está bem e quando algo está mal. Então nós temos uma consciência. Podemos falar assim, eu fui tentar. Mas nós temos que entender que a desobediência, sempre quando há um pecado, significa que houve uma desobediência. E sempre quando há uma desobediência, há uma separação entre o homem e Deus. E quando há uma separação entre o homem e Deus, há automaticamente uma morte espiritual. Porque o homem separado de Deus está morto espiritualmente. Deus quer salvar, e tanto Ele quer salvar, que Ele mandou o seu único filho para dar a sua própria vida, para levar todas as maldições que nós cometemos, todos os pecados, levou Ele tudo na cruz, todo esse peso, para poder nos trazer o Consolador, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E nós ainda desprezamos, porque achamos que Deus é uma coisa aí, Deus é uma imagem, Deus é uma escultura, Deus é para quando eu preciso, Deus é para os meus momentos difíceis. E não entendemos que Deus, o que Ele mais quer é salvar a nossa alma. O que é bens materiais, o que é problema físico, tudo isso vai ficar aqui. Mas a nossa alma é eterna. Por isso Ele mandou o seu profeta para falar com esse povo ao arrependimento. Porque aqui ele fala: escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. A soberba faz com que a pessoa fique de uma forma cauteriorizada em termos do seu estado espiritual. Como assim, Sandra? Porque simplesmente, muitas vezes, Deus fala, e nós não queremos ouvir. Fazemos ouvidos sordos. Estamos mais preocupados em solucionar problemas. Estamos mais preocupados em ver se o familiar sair dos vícios. Estamos mais preocupados em ver a nossa vida financeira avançar. Estamos mais preocupados com a nossa saúde. Estamos mais preocupados com o nosso namoro, com a nossa vida sentimental. Estamos mais preocupados com tantas coisas. Esquecemos da nossa alma, o principal. Por isso a palavra de Deus fala assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa parte eu entendi
uma vez que a minha mãe morreu. Uma mulher que lutou muito nessa vida. Mas eu no dia inteiro, depois que enterraram a minha mãe, eu pensei, tantos anos batalhando, tantos anos aí esforçando, que não é que não vamos esforçar agora nessa vida, mas eu pensei, tanta batalha que essa mulher teve nessa vida, para ganhar o seu ganha-pão principalmente, e ficou a sua casa, ficou os seus bens, a roupa que ela vestiu nem foi ela quem escolheu, o sapato que ela levou dentro do caixão nem foi ela quem escolheu. Ou seja, estamos a lutar por tantas coisas e no dia da sua morte, ela teve um desgosto. E através desse desgosto, levou com que ela teve uma acumulação de estresse. Um estresse tão forte, que deu a ela praticamente como um derrame cerebral. A ponto de ela um AVC. E desse AVC teve uma parálise de um lado do corpo. E já ao amanheceu morta. Mas agora pensamos, a minha mãe estava bem. A minha mãe tinha boa saúde. A minha mãe não estava esperando a sua morte, até porque esse dia ela foi trabalhar normal. Mas por um desgosto, por acumular um desgosto de pessoas que faziam de tudo para infernizar a vida dela, por ter guardado esse desgosto, afinal, terminou praticamente em morte. Por quê? Porque isso subiu a cabeça dela, subiu no coração, entrou no coração, subiu pela cabeça, e daí os nervos, tanto estresse. Por quê? Porque outras pessoas vieram perturbar a sua mente, vieram roubar a sua paz. Entende? Então ela deixou com que isso entrasse no seu coração, deixou com que isso entrasse na sua mente. E essas pessoas continuam a viver a vida delas, continuam a fazer a vida delas normal, mas ela, por ter pegado todo esse peso em cima do seu ombro, acabou por falecer. Temos que entender que agora estamos a passar por um momento ruim, uma situação difícil. Ok, tem pessoas a nos perseguir, tem pessoas a nos caluniar, a desprezar, a difamar. Estamos a passar por um luto, ou o que quer que seja. Não guarde dentro do teu coração. Essa pessoa que te está a afetar, essa pessoa que te está a afetar a tua paz, quero te dizer que ela não merece tanta atenção. Ela não merece que a tua paz venha cair por terra e ela venha ficar no alto. Não. Entrega a Deus toda a agonia. Entrega a Deus tudo aquilo que te oprime. Deixa que Deus trabalhe. Esse familiar que está nos vícios, esse familiar que não muda, entrega para Deus. Só ora por ele. Mas quando sentires que dentro do teu coração há uma agonia, uma angústia, uma amargura, uma tristeza, uma opressão, fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, reconheço que eu tenho esse tipo de sentimento dentro de mim. Reconheço que isso tem que tirar a minha paz. Isso tem que tirar a minha alegria. Mas eu peço para que o Senhor venha me aliviar essa dor. Que o Senhor arranque toda essa dor dentro de mim. Nós temos que entender que a amargura, a tristeza, também afasta o Espírito Santo de nós. Esse familiar vai mudar. Deus já ouviu a nossa oração. Deus não está surdo. Deus não está cego. Ontem mesmo estávamos já vendo no estudo que Deus não pestaneia os seus olhos. Então isso quer dizer que Deus, em nenhum momento, os seus olhos se fecham para não ver o que nós estamos a passar. Não deixemos que situações difíceis venham tirar a nossa paz. Não deixemos que situações, porque tem situações que são difíceis, são muito difíceis. Então esse peso não vamos carregar sozinhos. Jesus disse que o seu fardo é leve, que o seu fardo é suave. Então que entreguemos todo o fardo em cima dele.
Que Ele nos vai dar repouso, nos vai dar essa paz, que excede todo entendimento. Essa paz que não é essa paz como dá o mundo, mas essa paz que dá Ele, que excede todo entendimento. E como é essa paz? Essa paz é uma paz que mesmo passando por lutas, mesmo em meio de tribulações, nós estamos firmes, temos a convicção que Deus é conosco, temos a convicção, a certeza de que Deus vai fazer, mas na hora dEle, no tempo dEle. Porque talvez essa pessoa que está no vício, talvez essa pessoa que está na má vida, talvez essa pessoa que te está a caluniar, ou o que quer que seja, essa pessoa que te persegue, essa pessoa que te faz viver no inferno, talvez essa pessoa, Deus estará no tempo para que essa pessoa possa entender que a misericórdia de Deus tem um limite, que essa pessoa possa entender que esse caminho é mau. Mas vai chegar num momento em que Deus vai lá e vai colocar a mão. Deus vai lá e vai levantar essa pessoa do fundo do poço. Mas temos que entender que há coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Nós não podemos mudar um familiar. Não podemos mudar aqueles que nos perseguem. Aqueles que estão na má vida. Não podemos mudar até os pensamentos que bombardeiam dentro da nossa mente. Mas uma coisa podemos fazer. Podemos clamar o nome de Jesus para vir nos dar força. Para vir nos levantar. Para vir arrancar toda a amargura, toda a tristeza, tudo aquilo que é mau. E trazer a paz dentro do nosso coração. Trazer dentro de nós a confiança de que Ele é conosco, de que Ele vai fazer, que Ele vai acalmar as águas. Entende? Porque Jesus está no barco. Quando nós confiamos em Deus, temos que entender que Jesus está no barco. Parece que o barco vai afundar, assim como os discípulos estavam com Jesus dentro do barco. E Jesus dormiu dentro do barco. No meio da tempestade, Jesus dormiu. Mas por que Jesus dormiu? Porque ele confiava no Pai. Ele confiava de que Deus não ia deixar ele morrer. Por quê? Porque havia um propósito. Jesus tinha que passar pela cruz para que o Consolador, o Espírito Santo, pudesse vir para nós, seres humanos. E assim ter um Consolador, principalmente para o momento das nossas angústias. Porque esse mundo, assim como está esse mundo cada vez pior, se o Espírito Santo não estivesse presente, nós, não sei o que seria de nós. Não aguentaríamos. Mas porque Ele mandou o Consolador, por isso que às vezes passamos por tribulações, por momentos maus, de repente falamos assim, com o tempo falamos assim, meu Deus, eu não sei nem como como eu consegui sair dessa tribulação, porque foi tanta dor, foi tanta tribulação que nem sei como consegui sair. Não, é o Espírito Santo quem deu a força, é o Espírito Santo quem consolou. Inconscientemente nós nem sabíamos, mas é Deus quem consolou. Entende? Por isso que as pessoas costumam falar assim, só Deus pode dar esse consolo, só Deus pode restaurar essa pessoa. Por quê? Porque chega um momento que nós damos conta de que há situações que estão fora do nosso controle. Não podemos controlar tudo. Então, esse familiar, essa pessoa, qualquer coisa que nos oprime, temos que entender que temos que entregar a Deus, porque está fora do nosso controle. Temos que parar assim, meu Deus, eu reconheço que isso está fora do meu controle. Eu reconheço que isso tem tirado a minha paz. Eu reconheço que isso tem tirado o meu sono. Mas eu entrego nas mãos do Senhor, para que seja o Senhor a trabalhar. Mas cada vez que eu vou dormir, restaura a minha alma, restaura a minha vida. Faz-me uma operação desde do alto da cabeça até a planta dos pés, para que eu possa amanhecer confiando no Senhor e deixar toda a amargura, toda a perturbação, toda a falta de paz, porque é assim. O Espírito Santo não pode morar dentro de um coração, dentro de uma pessoa que está cheia de amargura, cheia de tristeza. Entende? Cheio de pensamentos maus, de sentimentos que oprimem a sua alma. Porque Deus é vida. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é a palavra dele quem liberta. Se Jesus é a vida, então aí não pode haver tristeza. Não pode haver coisas presas, tem que haver liberdade. Então entendamos que, seja o que for que nos esteja a oprimir nesse dia de hoje, vamos entregar para Jesus. Às vezes vem um pensamento do passado, talvez do pecado que cometemos no passado, talvez do erro que fizemos no passado, o que é que seja, nós vamos falar assim, que não aceitamos esse tipo de pensamento, porque tudo se faz novo para aquele que vem, para Cristo Jesus, porque nova criatura somos. Então não vamos aceitar pensamentos do passado, ficar a lembrar, no passado eu fiz isso, no passado eu fiz o outro, assim. Não. Se já confessamos a Deus o nosso pecado, se já pedimos perdão, agora vamos fazer tudo correto, vamos fazer tudo melhor. Não ficar aí em cima do leite derramado. Porque isso também faz com que o Espírito Santo se afaste de nós. Entende? Não é porque Deus quer, é simplesmente que Deus é vida. E onde há vida, e onde há o Espírito de Deus, tem que haver vida, tem que haver liberdade.
Entende? Porque aqui, no versículo 16, ele fala assim: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Nosso coração, Deus manda que todas as coisas que guardemos no nosso coração. Porque nós às vezes falamos assim: Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo, porque eu não estou fazendo nada de errado. Mas só o fato de guardar essa tristeza dentro de nós, estamos a afastar o Espírito de Deus de nós. Quando nós começamos a entender que seja qual for a situação, um familiar que queremos que mude, uma pessoa que nos persegue, pensamentos negativos dentro da nossa mente, pensamento de culpa, o que é que seja, quando nós começamos a entender que tudo isso temos que entregar ao Espírito Santo para que Ele nos renove, para que Ele nos guie pelo caminho correto, quando começamos a entender isso, começaremos a entender que é Ele quem restaura, que é Ele quem liberta, que é Ele quem cura. Então não venhamos a guardar sentimentos que esteja a tirar a nossa paz. Essa pessoa que quer tirar a tua paz, que está sendo usada pelo mal, não merece a tua paz, não merece a tua atenção, não merece que a tua vida esteja no meio da tribulação e venha chegar à morte. Porque a minha mãe cria em Deus, a minha mãe confiava em Deus, mas só que ela deixou que o mal que usou outras pessoas, ela deixou essa semente entrar no seu coração a ponto de perder a sua paz, a ponto de perder o seu sono, a ponto já de chegar a um derrame cerebral e chegar para a morte. Entende? Temos que guardar o nosso coração. Porque as pessoas nos fazem mal, mas depois continuam a sua vida. Porque quem fez a minha mãe sentir esse tipo de sentimento, continua com a sua vida. Mas agora, e nós? E nós que estamos aqui, que também estamos indo pelo mesmo caminho, de guardar sentimentos ruins dentro do nosso coração, ou simplesmente guardar uma amargura, uma mágoa, uma tristeza. Tem o Espírito Santo ao lado, que quer nos consolar e encher-nos da sua presença e ir lá e fazer justiça. Não é que a pessoa que está a fazer maldade agora vai pagar pelo que ela está fazendo, vai pagar, porque todos nós temos que colher o que nós plantamos, só que temos que entender que nós não podemos deixar que o outro venha dominar o nosso estado de ânimo, venha dominar a nossa paz. A nossa paz não tem preço. Então, sempre quando o outro vem nos tirar a paz, vamos clamar o nome de Jesus. Jesus, confesso que essa pessoa, confesso que essa situação, confesso que essa família no vício, confesso o que quer que seja, está a tirar a minha paz. Eu estou triste, tenho preocupação, tenho tristeza, mas hoje eu entrego tudo nas mãos do Senhor, para que seja o Senhor a me levantar. Quando o Espírito Santo entrar dentro do teu coração, toda essa amargura, toda essa paz vai embora pelo nome de Jesus, pela honra e glória dele. Sabe por quê? Porque é Ele mesmo que vai tirar essa paz, consolando a tua alma, para que tu possas esperar nele, para que tu possas entender que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito nessa vida. Mas o primeiro de tudo, vamos guardar nosso coração e entender que a nossa paz não pode ser quebrada, não pode ser manchada pelo outro. Porque aqui, Deus nos fala assim, não vai ser que com esse tipo de sentimentos entre nós, que esses sentimentos de tristeza, ou mesmo de maldades, ou mesmo cometendo erros e pecados, pensemos que vamos encontrar luz lá no fundo do túnel. Pelo contrário, vamos encontrar trevas. Por quê? Porque a nossa alma está em amargura, está em tristeza, está em trevas. Então, temos que entender que a primeira coisa a fazer é entregar a Deus o que nos está a afligir a alma, para que Ele venha curar, para que Ele venha restaurar. Ok? Então, aqui no versículo 17 fala assim: e se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado ao cautivo. Então aqui, o profeta Jeremias está a clamar ao povo para deixar tudo aquilo que é mau. Porque Deus avisa por muitas formas, por muitos meios, mas nós, muitas por vezes, não queremos ouvir. Então aqui,
Imagina Jesus chegar agora mesmo. Imagina agora mesmo, como todo mundo agora está a falar do final do mundo, ou principalmente, não precisamos nem falar do final do mundo. Só pensar que a morte não avisa. A morte não avisa, a morte chega de repente. Então temos que entender que se nós que estamos vivos não cuidamos da nossa alma e começamos a deixar que o outro nos venha tirar a nossa paz, tendo um Deus tão grande para nos dar força, para nos dar determinação na sua palavra e confiar nele, que ele vai fazer no momento certo, vamos ficar perdidos, ou pior ainda que o outro. Porque o que o mal mais quer é que aqueles que já acreditam, já creem em Jesus Cristo, o que o mal mais quer é tirar a paz deles, é tirar a nossa paz. Mas quando nós entregamos tudo na mão de Deus, Deus vem e faz justiça, Deus vem e acalma as águas, porque Jesus dormiu dentro do barco, por quê? Porque ele confiava que o Pai ia, ou seja, que o Pai estava levando o barco, que o Pai não ia deixar que ele morresse, porque tinha um propósito. Jesus tinha que passar pela cruz. Mas os discípulos, por não confiarem em Deus, por não confiarem em Jesus, começaram a gritar, começaram a pensar que era o fim, tiveram medo, porque pensaram, a morte já chegou na nossa vida. Essa tempestade que estamos a passar já chegou na nossa vida, então tiveram medo, ficaram angustiados, entende? Ficaram aí com sentimentos aí de opressões e foram acordar a Jesus. Mestre, mestre, acorda, acorda. O Senhor não vê que estamos em apuros. O Senhor não vê como nos estamos a sentir. O Senhor não vê que a morte já chegou para nós. O Senhor não vê como estamos agoniados. Então, a mesma coisa, às vezes falamos para Ele, meu Deus, o Senhor não vê como estou triste, como estou preocupado, como estou angustiada. O Senhor não vê o meu sofrimento, o Senhor não faz, o Senhor não faz, o Senhor não faz. E Jesus, de repente, se levantou e falou para o vento, para. Falou para o mar, para. E aí se fez tudo. Tudo que era tempestade parou e se fez um dia bonito. Aquele que era um dia escuro, de escuridão, se fez um dia bonito. Por quê? Porque Jesus está no barco. Nós não queremos entender que Deus está no barco, que Jesus está no barco conosco. Se nós estamos a obedecer, estamos a confiar em Deus, mesmo com falhas, mas sempre quando falhamos, vamos vir na presença de Deus pedindo perdão pelos nossos pecados e que Ele restaure a nossa alma para poder continuar nosso caminho com Ele, porque é assim, quando nós geramos, não vamos olhar para trás, não, vamos continuar a olhar para frente, pedindo perdão e nos corrigir e andar para frente, não é assim? Então aqui, Jesus fez-nos ver que, estando Deus e Jesus no barco, não vamos ter medo da tempestade, não vamos ter medo do que está ao nosso redor a acontecer, mas pelo contrário, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa paz que excede todo entendimento, essa paz que mesmo passando por tribulações, temos alegria, temos paz dentro do nosso ser. Não há ninguém que possa tirar essa paz, porque é Deus que nos dá essa paz. Então temos que pedir ao Espírito Santo, me dá essa paz que excede todo entendimento, para que no meio das tribulações eu possa confiar no Senhor, eu possa esperar no Senhor, que essa tempestade venha se fazer assim, tudo tranquilinho, não há vento, não há mar agitado, não há nada, não. Até se faz o arco aí de Deus, cheio de cores, de muitas cores, de alegria. Então vamos colocar a palavra de Deus em prática, vamos confiar em Deus. Vamos clamar no nome de Jesus. Não vamos ficar com essa tristeza dentro de nós, porque por enquanto, talvez, esse família não está a mudar, porque ainda estamos com amargura, com tristeza, com preocupação. Mas quando começamos a entender que Deus está acima de tudo, que Deus está no controle, que Jesus está no barco, que nada sai do controle de Deus, que tudo tem um propósito na nossa vida, nós começamos a confiar mais em Deus e menos nas nossas preocupações. E começamos a ver mais pelos olhos espirituais do que pelos olhos físicos. Porque os olhos físicos vê o que está a suceder, vê a preocupação, vê esse familiar no vício, vê o outro a nos perseguir, a nos caluniar, a nos tirar o cérebro, a tirar a nossa paz. Mas os olhos espirituais vai ver que há um monte de anjos ao nosso redor a nos proteger. Porque é assim, a vida de Jó, para que o maligno viesse tocar, para que o diabo pudesse tocar na vida de Jó, ele teve que ir pedir permissão para Deus. Por quê? Porque Jó obedecia a Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Então, para que o mal tocasse a sua vida, o mal teve que ir pedir permissão para Deus. Mas Deus disse para ele assim, tu podes tocar, mas por quê? Se Jó é um homem íntegro, reto, temente, e a mim, um homem que é justo, um homem verdadeiro, por que queres tocar a vida de Jó?
Ah, não, é porque Jó, tu tens todas as regalias, tens casa, tem carro, por exemplo, fazemos de conta, não? Como a nossa vida atualmente. Jó tem carro, tem casa, tem isso, mas o outro é por isso que Jó é próspero, por isso que Jó. Não fala mal de ti, mas tira de Jó tudo aquilo que já entregaste nas mãos dele, para ver se ele não vai blasfemiar contra ti. Deus disse, ok. Por que Deus disse ok? Porque Deus confiava que Jó não ia cair em tentação. Deus confiava que Jó era o homem que tinha o coração assim como agrada o coração dele. Entende? Então Deus disse para Satanás assim, podes tocar tudo que é material da vida dele, mas a alma dele não toque, porque a alma dele me pertence. Então nós temos que entender que uma vez Satanás tocando todos os bens materiais de Jó, até colocando na boca das pessoas, familiares e amigos, para aí amaldiçoar a Jó com palavras aí de maldições. Mesmo assim, Jó nunca desistiu do seu Deus, nunca falou mal do seu Deus, nunca blasfemiou contra Deus. Por quê? Porque ele confiava no seu Deus. Ele falava, se Deus me deu no momento bom, também eu tenho que estar agradecido também de estar passando por essa luta no momento mau. E é isso que nós temos que colocar na nossa vida. Que no momento bom, amém, glória a Deus. No momento mau também, amém, glória a Deus, porque Deus não está. O importante de tudo é ter a presença de Deus. O importante de tudo é ser temente a Deus, respeitar as coisas de Deus, é obedecer a Deus. Porque uma vez obedecendo a Deus, tudo aquilo que é material que estamos a perder, vamos a ganhar outra vez. Vamos ganhar e em cima em dobro, assim como Deus devolveu para Jó. Porque Deus disse a Satanás para não tocar a vida de Jó, mas sim podia tocar as coisas materiais, porque Jó, a sua alma era de Deus, a sua alma era temente a Deus, entende? Então nós temos que entender que, por mais que o nosso Deus esteja a passar coisas assim, e coisas para tirar a nossa paz, temos que entender que, para que o maligno venha tocar, assim como diz a palavra de Deus, aquele que é de Deus, o maligno não toca, porque aquele que obedece a Deus, o maligno, o mal, o diabo tem que ir lá, falar assim, e deixa-me tocar a vida dela. Entende? Não pode tocar sem permissão de Deus. Mas nós temos que entender que pode tocar tudo que é material, mas a nossa alma vai estar cheia de gozo, cheia de paz, cheia de harmonia. Por quê? Porque o nosso Deus está conosco. Porque nós obedecemos a Deus. Nós confiamos que o nosso Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Então é essa fé que temos que colocar na nossa vida. Entender que o mal pode estar tocando em tudo na nossa vida, mas aquilo que é a nossa alma, ele não toca. A presença de Deus dentro do nosso ser não toca. Então, tudo aquilo que o mal está a fazer agora é para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Então, continua a obedecer, porque mais vale que o mal toque os teus bens materiais do que vir tocar a tua alma. Entende? Porque tocar os teus bens materiais, Deus vem a restaurar e dá tudo novo. Melhor ainda do que tinhas antes. Mas tocar a nossa alma, não. Tocar na nossa alma, vamos ir só para o caminho das trevas. Então, arranca toda essa tristeza, toda essa amargura, todo esse mal-estar, todo esse peso, entrega para Jesus e deixa que Ele venha fazer para esse familiar. Porque talvez esse familiar ainda não mudou, não se converteu a Cristo, ou simplesmente não saiu do vício, ou o outro ainda está a perseguir a vida, porque estamos com essa amargura, estamos com essa tristeza. Mas uma vez arrancando o nosso coração, pedimos ao Espírito Santo para nos arrancar do nosso coração, todo esse tipo de sentimento, vamos ver, pronto, esse familiar vai ser restaurado. Pronto, essa pessoa que nos está a perseguir vai deixar de perseguir, porque vai ver que já não consegue nos ferir como nos feria antes. Entende? Por quê? Porque o Espírito de Deus nos vai dar sabedoria e entendimento para saber como lidar com esse tipo de situação. Então, se queres ver realmente que esse familiar venha a ser restaurado, tira essa amargura, tira toda essa tristeza, entrega para Jesus, para que Ele hoje venha fazer uma limpeza espiritual dentro do nosso ser e entregar nas tuas mãos essa bênção. Talvez isso é o que está a faltar para que as tuas bênçãos venham para as tuas mãos. Ok? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais um ensinamento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento, te agradecemos por mais uma direção e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E também tenha misericórdia daquele que nos esteja a perseguir ou simplesmente esse familiar que ainda esteja no vício, meu Pai.
Oh Espírito Santo, nós temos que entender que primeiro temos que limpar a nossa alma, entregar verdadeiramente a nossa alma para Ti, para que possamos ver esse familiar restaurado, para que essa pessoa que nos fere sempre na mesma área venha ver que já não pode conseguir nos fazer sofrer mais, porque o Senhor hoje restaura a nossa alma, restaura o nosso coração, para que cada vez que seja quem seja, vir com a mesma forma de nos ferir, já não consiga fazê-lo, porque a nossa alma vai estar restaurada em Cristo Jesus. Meu Pai, dá-nos essa paz que excede todo entendimento. Arranca toda tristeza, arranca toda amargura, repreende todo o mal, meu Pai, repreende tudo aquilo que tem que tirar a nossa paz, e que nesse momento possamos valorizar a nossa paz, a nossa alma, acima de tudo, para que quando chega o momento, meu Pai, porque a morte, ninguém sabe que dia chega a morte, a Tua vinda de Jesus também ninguém sabe que dia chegará, meu Pai, para que nada nos venha pegar de surpresa, mas para que estemos sempre preparados com a obediência na Tua palavra, esperando no Senhor, meu Pai, a vitória. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, levanta o caído, levanta aquele que já está sem esperança, meu Pai, que a partir de hoje possa entender que a partir do momento que entregar verdadeiramente o seu coração nas mãos do Senhor, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai trazer essa bênção que essa pessoa tanto espera. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos que o Senhor vai fazer ainda melhor a nossa vida. Que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E hoje eu vou deixar, e no vídeo, hoje e também todos os dias, para a honra e glória do nosso Deus, vou deixar no comentário, uma vez colocar no vídeo, vou deixar no comentário um louvor, para que depois de ouvirem o vídeo, vão lá e ouçam o louvor antes de dormir ou antes de ir a trabalhar, porque tem pessoas que veem um vídeo pela manhã, para poder estar conectado com Deus, para poder deixar que o Espírito Santo venha, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, limpar a nossa vida espiritual. Ok? Deus te abençoe.